Amém? Vamos para a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo 8, verso 22 ao 25. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos agora para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos, a água manda e lhe obedece? Com a sua Bíblia aberta, Pai, nós te damos graças por esse momento, pelo momento da palavra. Continue ministrando em nossos corações, nos dando a direção, o caminho certo, para que não possamos ir nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuar no centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, sempre é bom. Deus é bom o tempo todo. Mas às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus devido às circunstâncias. Gostaria que prestasse bem atenção aí no fundo, parasse de andar para lá e para cá, por gentileza. Agora é o momento da palavra, vamos focar aqui. Às vezes nós não conseguimos ver a bondade de Deus devido às circunstâncias, devido às tempestades. Mas Deus é bom, Deus continua sendo bom. O vento está batendo do norte para o sul, do sul para o leste, de cima para baixo, de baixo para cima. E essa tempestade toda, às vezes, não nos permite ver a bondade de Deus, mas Deus continua sendo bom. Conta a história que havia um súdito, um servo de um rei. E esse súdito dizia para o rei: Deus é bom. Deus é muito bom. E um dia o rei saiu para caçar, e o servo foi junto. E eles foram caçar um animal muito feroz. E esse animal mordeu o dedo do rei e arrancou o dedo do rei. E o rei, revoltado com aquela situação, se aproxima do súdito. O súdito olha para o rei e fala: Deus continua sendo bom, Deus é bom. O rei fica revoltado e prende o súdito. No dia seguinte, o rei sai sozinho para caçar. E ele se perde na floresta, e uma tribo indígena canibal prende o rei. Levam o rei para um sacrifício humano, e eles iam comer o rei. Chegou na hora de sacrificar o rei. Aquele homem, o chefe da tribo, olha para o rei e fala: não, você não serve para o nosso sacrifício, você é defeituoso. Eles observaram que faltava um dedinho para o rei, e disse assim: vai embora, some daqui.
E o rei chega desesperado no castelo dele, vai lá no porão onde estava preso o súdito e vira para ele e fala: rapaz, verdadeiramente Deus é bom. E o servo diz: eu sempre disse para o senhor que Deus é bom. E o rei indaga o servo dizendo: mas se Deus é bom, por que é então que eu prendi você? E o servo vira: certamente se eu fosse com o senhor nessa caçada, eu seria sacrificado. Deus é bom o tempo todo. Você pode dar um amém, um glória a Deus por isso. Amém, você pode aplaudir, é para Jesus. E as tempestades da vida, elas não anulam a bondade de Deus. Lendo uma obra clássica de um dos teólogos e biblicista contemporâneo, pastor que eu admiro muito. Eu tenho uma enciclopédia dele, alguns outros livros que eu me reporto muito às literaturas dele. Reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele sintetiza a bondade de Deus dizendo: não haveria arco-íris sem a tempestade, nem o dom de lágrimas sem a dor. Nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando nós estamos lá embaixo no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando realmente a noite está trevosa, bem escuro, bem escuro. E é das profundezas da nossa angústia que nós nos erguemos para as maiores conquistas das nossas vidas. Há um propósito em toda tempestade. Há um propósito em todos os ventos que se abate em nosso barco. E eu vou para o texto, e eu gostaria que você me acompanhasse, quando o evangelista Lucas traz este episódio de Jesus acalmando a tempestade. Quando o pastor abriu o culto lendo sobre tempestade, eu disse: é essa a mensagem mesmo, é isso mesmo que Deus quer falar essa noite, está certinho. Esse texto ele se repete por 3 vezes. Marcos fala sobre ele, Lucas fala sobre ele, Mateus fala sobre ele. Ele é conhecido como um texto que está nos evangelhos sinópticos, nos livros sinópticos. O que é os sinópticos? Textos que se repetem, sem perder a sua real história, a sua verdadeira essência. Textos que se repetem, contados por pontos de vista distintos, diferentes. Marcos escreve de um jeito, Lucas escreve de um jeito, Mateus escreve de um jeito, todos escrevem a mesma história de um jeito diferente. Você vai ver esse texto em Mateus 8, 23, você vai ver esse texto em Marcos 4, 35 e por fim em Lucas capítulo 8, verso 22. É a mesma história, mas cada um contando de um ponto de vista diferente. E nós começamos lendo o texto, e esse texto me traz algumas lições aqui. São 6 lições que Deus me entregou ao longo do dia. E a primeira está no versículo 22, a parte A, dizendo: certo dia entrou num barco com seus discípulos. Entrou num barco com seus discípulos. Observe que ele não entrou no barco com alguém. Ele não entrou no barco com a multidão. Ele não entrou no barco com um fariseu. Ele não entrou no barco com um escriba, com um judeu qualquer. Ele entrou no barco com os seus discípulos.
Tem uma expressão que se usa muito no meio evangélico: com Jesus no barco, tudo vai bem. Não é? Com Jesus no barco, tudo vai bem. Eu só quero dizer para você que use essa expressão: Jesus só entra em barco de discípulo. Jesus não entra em barco de qualquer um. Jesus não entra em barco de qualquer um. Jesus só entra em barco de quem é discípulo. E aí vem aquela questão: o que é ser discípulo? João vai responder, capítulo 8. Nós vamos trabalhar muito com o texto de João. Capítulo 8, verso 31, ele vai dizer assim, veja: Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditaram nele, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Estão vivos, sim ou não? Meus? Então, para ser discípulo de Jesus, você tem que permanecer na palavra de Jesus. Observe que Jesus não fala: se vós permaneceres dentro do templo, se vós permaneceres no oba-oba. Observe que Jesus também não fala: se vós falardes em línguas, serei meus discípulos. Não. Observe também que ele não diz: se vós profetizeis, sereis meus discípulos. Não. Se vós exerceres algum cargo em minha igreja, sereis meus discípulos. Não. O que ele diz? Se vós permanecerdes na minha palavra, ele vai afirmar, trazendo o conceito de justiça. Porque toda justiça é a verdade. A justiça é a aplicação de uma verdade. Ele vai dizer: verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, Jesus só entra no barco de quem verdadeiramente vive e permanece na palavra de Deus. Mas não é o pastor William que está dizendo. É a Bíblia. É as Sagradas Escrituras que está dizendo. Você pode ser a pessoa mais bondosa na face dessa terra. Você pode ser a pessoa mais generosa e caridosa na face dessa terra. Se você não permanecer na palavra de Deus, você está fora do barco que Jesus está. Você está em qualquer outro barco. Mas o barco em que Jesus está só entra discípulo. Ou nesse tempo não tinha pessoas boas? Ou nesse tempo não tinha gente que fazia o bem? Jesus encontra com um jovem rico. E esse jovem rico diz para Jesus: eu dou o dízimo, eu ajudo os pobres, eu faço o bem. Puxa o meu currículo, você vai ver que eu não tenho uma mácula na minha história, nunca falei mal de ninguém, sou uma pessoa boa. Só que ele não era discípulo de Jesus. Prova é que ele, quando aborda Jesus, ele não chama Jesus de Senhor, ele chama Jesus de mestre. Mestre, o que eu devo fazer para encontrar a salvação? Porque só chama Jesus de Senhor quem de fato se coloca na condição de servo. Porque todo servo tem um Senhor. A segunda parte desse versículo, que ele a propósito é muito profundo, daria para nós pregarmos aqui a noite toda. Ele vai dizer: passemos, volta lá para o texto de Lucas, por favor, filho, capítulo 8, verso 22. Passemos para o outro lado da banda do lago e partimos. No caso aqui, é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele
foi muito explorado no ministério de Jesus. E ele estava entre montanhas. E ele sofria rajadas de ventos, temporais e atemporais, ou seja, dentro do tempo e fora do tempo. Quando você menos esperava, coisa de inesperado, assim, o mar virava do nada. E o texto vai dizer que Jesus dá ordem. Jesus diz: passemos para o outro lado. E partiram. Qual a lição que eu aprendo com isso? Que se Jesus está no barco, quem determina para onde o barco vai é Jesus. Jesus é o capitão desse barco. Jesus que está segurando no timão. Sabe o que é timão? Não é o Corinthians, não. Timão é como se fosse o volante do barco, o leme. É Ele que está dizendo, é Ele que está dirigindo, é Ele que está determinando. Aqui cabe a obediência. Porque, querendo ou não, havia uma pessoa no barco, uma não, várias, que eram especialistas em mar. Pedro é um deles. Se nós colocarmos Jesus e Pedro, humanamente falando, porque Jesus não deixou de ser Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas se nós colocássemos, humanamente falando, Jesus e Pedro, Jesus ia perder de lavada de Pedro em relação a conhecimento técnicos de mar. O problema é que antes de Pedro existir e antes da terra existir, Jesus já estava construindo aquele mar. Por se aquele mar existe, é porque Jesus o fez. Mas enfim, tinha especialista naquele barco. Quem está entendendo diz amém. Dá uma cutucada no teu irmão e fala: você está entendendo a pregação de hoje? Só para ele falar: eita. Mas eles se calaram. Quem somos nós diante do Senhor? Somos servos. Vamos obedecer Jesus. Para onde é que o Senhor quer que que a gente vá? Vai para cá. Então eu vou. Nós vamos. Então o barco de um discípulo de Jesus vai para onde Jesus pede para ir. Agora uma coisa é muito interessante, porque ele vai afirmar, o próprio Jesus vai afirmar. Não é alguém falando por ele, é ele mesmo dizendo, João capítulo 8, verso 31. Ele vai dizer, eu sou. Perdão, João 14, 6. Eu sou, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Fora de mim não há outro caminho. Eu sou o caminho. Eu sei para onde vocês têm que ir. E Pedro estava tão consciente disso, que quando Jesus disse que iria morrer, para cumprir as escrituras, e ele ficaria pouco no meio deles, iria embora para o Pai, iria se subir. O Pedro ficou tão perdidinho, tadinho, que ele falou assim, Senhor, bota lá, capítulo 6, verso 68. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Sendo que só tu tens a palavra de vida eterna. João capítulo 6, versículo 68, filho. Para onde iremos? Para onde iremos? Sendo que só o Senhor tem o caminho, a direção para o nosso barco. Nós somos especialistas. Presta atenção. O que Deus fala para nós. Nós somos especialistas em andar no caminho, mas somos péssimos em escolher o caminho.
Andar no caminho é com a gente mesmo. A gente anda de qualquer jeito, de bicicleta, a pé, no barco, de avião, correndo, arrastado, a gente anda. Mas somos péssimos em escolher o caminho que devemos andar. Nós entramos em beco, vielas, subimos morros, cavernas, ruas asfaltadas, ruas não asfaltadas. Pegamos caminhos belos. Falar em caminho belo, por exemplo, existe uma estrada que liga Curitiba a uma cidadezinha do litoral paranaense, chamada Estrada da Graciosa. É uma estrada no meio de uma serra. Ela é toda nos seus dois lados. Depois você joga no Google lá, Estrada da Graciosa, você vai ver. Ela é toda revestida de azaleias azuis. Pés de azaleia dessa altura, assim, que fecha a estrada, e são quilômetros. Por isso que o nome é Graciosa. A impressão que dá é que você está chegando no Éden. Você fala, isso aqui vai sair no Éden, essa estrada. No meio de uma serra, você olha, você vê assim, lá embaixo, aquela montanha gigante, você olha, vê as árvores lá embaixo. Uma estrada lindíssima. Nós somos especialistas em caminhar em qualquer estrada. É com a gente mesmo. Mas nós somos péssimos em identificar para onde é que vai essa estrada. Por horas, a gente acaba nos encontrando em situações que não era para estar ali. Situações que não era para nós nos termos envolvidos. Aí a gente para e diz, o que eu estou fazendo? Onde eu fui me meter? Por que eu fiz isso? Por isso que o Pedro vai afirmar, só tu tens o caminho, as palavras. E o salmista diz, sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há algum caminho mau, livra-me e guia-me para o caminho da verdade. Porque nós somos péssimos em escolher os nossos caminhos. E a Bíblia também diz, há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deste caminho é um caminho de perdição. Então você acha que vai dar tudo certo. Você está consciente que aquilo está certinho, que você está fazendo. E lá no final, você recebe um resultado que até então você não esperava, não imaginava. Então, vai sair de casa, antes de botar a chave no volante e girar a ignição, se preocupe em saber se Jesus está com você. Vai fazer qualquer coisa? Se preocupe em saber se Jesus está com você fazendo esta coisa. Os discípulos entraram no barco. Com quem mesmo? Os discípulos entraram no barco com quem mesmo? Com Jesus. E mesmo assim passaram por tempestades. Eles estavam onde Jesus mandou eles estarem. Eles foram para o lugar onde Jesus mandou eles irem. E mesmo assim, passaram por tempestade. Se um dia você ouviu que a sua vida como cristão será um céu de brigadeiro. Você sabe o que é céu de brigadeiro? Não é brigadeiro docinho, não. Céu de brigadeiro é uma afirmação marítima. Tudo limpo, tudo tranquilo, tudo calmo, tudo pacífico. Se você achou e acreditou que a sua vida depois de convertido não iria ter mais lutas, não iria ventos bater em seu barco, que você não iria chorar mais, porque foi dito isto a você, foi profetado a você, não é profetizado, é profetado a você.
profetaram em você, dizendo que agora a sua vida seria sabor de mel, que era vitória sobre vitória. Você foi enganado, iludido. Iludiram você. Porque a palavra diz que mesmo eles estando com Jesus no barco, passaram por tempestades. Assim é a nossa vida. Falando em tempestade, eu até estava falando com o Eduardo esses dias no WhatsApp, a gente estava conversando. Ele estava na CBMM, eu estava em casa, eu disse, rapaz, o mundo caiu aqui em Araxá. Até falei com o Ricardo hoje. Que vento doido, que coisa maluca, que tempestade que deu aquela, Jesus. Caiu um monte de árvore, graças a Deus ninguém morreu, ninguém foi ferido. Pelo menos até onde eu sei. Na rua da minha mãe caiu uma arvrona gigante, caiu lá no meio da rua. Que vento, que tempestade absurda, Wilson. E eu fiquei preocupado porque o gordinho falou, vou pegar minha bike, eu e minha namorada, e vou sair. Eu falei, gente, será que ele foi? Se foi, o vento arrastou ele. Se foi, foi. Um vento. E esse tipo de vento às vezes bate contra a nossa vida emocional, contra a nossa alma, bate contra o nosso trabalho, contra o nosso emprego, contra a nossa vida financeira, contra o nosso relacionamento com os filhos, com a esposa, com o marido. E a gente pergunta, por que tudo isso? Por que dessa forma? Mas vem. Porque estar com Jesus no barco não é garantia. Não nos exime de passar por lutas e de sofrer ventos, tempestades. Isso me leva para a terceira lição que o texto traz para nós, que está no versículo 23. Olha o que diz o texto. E navegando eles, adormeceu Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia da água, estando eles em perigo. Há uma versão, a minha versão, no versículo 23, diz que eles corriam risco de morte. Não foi qualquer ventinho. Foi um vento forte, impetuoso. Eu não tive, graças a Deus, o desprazer de andar de navio. Eu acho que eu andei de navio uma vez na minha vida. Não sei, nem se era navio aquele que eu andei, porque era pequeno. Mas navio mesmo assim, eu nunca andei. Escuna, obrigado, é isso aí. Andei num tempo tranquilo. Tem um programa de televisão que chama Pesca Perigosa, coisa assim. Passa naqueles canais History Channel, Discovery Channel, isto. E eu fico vendo aquilo. Ondas de 20 metros, 30 metros de altura bate sobre o mar, sobre o barco. E os pescadores lá, recolhendo os cestos de caranguejo. Que horrível aquilo. Provavelmente foi aquilo que aconteceu com esses meninos aqui. Só que me chama a atenção é que enquanto eles se desesperavam de medo, Jesus dormia. Jesus dormia. Obviamente, quando nós vamos ver o contexto do capítulo 8,
Jesus estava muito cansado, e a ideia aqui também era ir para um lugar retirado para se descansar um pouco, essa era a ideia. Então ele estava muito cansado, por isso que ele foi dormir. Para Jesus, está tudo bem, mas para os discípulos não. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. As tempestades, elas foram criadas para nós mesmos. As tempestades, elas existem exatamente para preencher uma área da minha vida e da sua vida. Tem pais que protegem muito os seus filhos e impedem que seus filhos sofram algum tipo de perigo, de problema. Cria uma redoma em torno do filho e impede que o filho se frustre, impede que o filho chore. É muito horrível quando eu vejo uma mãe virando para o filho dizendo: não chora não, filho, não chora, filho. Ah, filhinho, não chora, meu amor, está aqui, tá, não chora. Ela está impedindo a criança de chorar. Ela não quer que a criança se frustre no choro. Porque ver a criança chorar para ela ou para ele é doloroso, é triste. Eu entendo você, compreendo você. Não deve ser fácil. Mas é o momento da criança frustrada por não ter ganho o brinquedo, dizer para ela mesma em lágrimas: ah, como é ruim não ter dinheiro para comprar, porque se eu tivesse eu comprava. Ah, o meu pai não me deu o que eu queria. Meu pai é mau. Há um turbilhão de pensamentos que passam na mente da criança e faz ela chorar, porque ela não entende nem por que ela está chorando. Ela sabe que ela está chorando porque ela não ganhou aquilo que ela pediu. Ela não se realizou. E aí nós queremos impedir da criança chorar. E dizemos que chorar não é para menino. Menino não chora, engole o choro. E aí a criança vai crescendo revoltado, porque ele não pode manifestar a sua frustração. Ele não pode manifestar a sua indignação, porque a indignação de um adulto é sair reclamando, a criança é sair chorando, meu filho. Então você precisa permitir que o seu filho viva tempestades pequenas, para poder suportar as grandes tempestades que a vida vai colocar no caminho dele, e você não vai estar lá. A decepção amorosa da sua filha, quem tem filha aí já se prepare. Se apaixonar pelo crush, esse crush, não é essa a linguagem, não é? 3 negócios. Não vai. Esse assunto não é legal. Pula essa parte. Pula. E o menino não corresponde. E aí ela chora. Começa a sentir a menina mais feia da escola. A tempestade começa em nossas vidas na hora que a gente sai do ventre da mamãe. O médico, aquela mão gelada. Não sei se eles fazem isso ainda, né? Dá um tapinha no bumbum. Que tempestade. Porque para você e para mim não é muita coisa não, mas para aquela criança que nunca recebeu um tapa, não sabe que é uma mão humana, sentir o peso da mão de alguém estranho, gelada, que tempestade. A tempestade, ela nos cerca todos os dias. Você vai lá visitar sua mãe, você chega lá e diz assim para você: filho, eu preciso ir no médico. Não estou bem. Está instaurada uma tempestade. Porque você está viciado. Não viciado no sentido pejorativo. Você está acostumado a ver sua mãe boa. De repente, não estou bem. Me leva no médico.
Parece que o seu mundo cai. Você fala, meu Deus. E Jesus vai dizer, eu fiz a tempestade para você. A tempestade é um instrumento pedagógico. É na tempestade que nós tiramos as melhores lições para as nossas vidas. E Jesus ele vai trazer uma afirmação em João 16, 33. Ele vai dizer, eu tenho dito, para que em mim tenham paz. No mundo tereis tempestades. No mundo tereis aflições. É uma afirmação cristocêntrica. Não é uma possibilidade de tempestade. Não é uma possibilidade das coisas darem errados. Não, é uma afirmação, vai dar. Vai ter áreas na sua vida que vai dar errado. Vai ter coisas que você vai tentar fazer e não vai dar certo. Vai ter situações que vai fugir do seu controle e vai lhe pegar com as calças na mão. Vai ter momento que você nem imagina se encontrará no núcleo do furacão. Mas aí ele continua dizendo, tem de bom ânimo, porque todas esta tempestade eu venci por você. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu venci por você. Observe que ele venceu por nós, mas ele não nos tirou de lá. Só vai nos tirar de lá o dia em que o céu se abrir, o trono do Altíssimo aparecer, ao seu redor anjos, querubins e serafins se apontarem no alto das nuvens e você olhar e dizer, ó, hosanas, ora vem Senhor Jesus, aleluias. Aí acabou. Mas enquanto isso não aconteça, é melhor que você esteja prevenido. E a melhor prevenção não é os botes salva-vida que você coloca ao lado do seu barco. Não é as boias, os coletes, os sinalizadores. Se eu cair no mar, eu jogo um sinalizador para um navio me ver. O que o senhor quer dizer com isso? Você pode ter sua poupança no banco lá, rendendo juros. Você pode estar com sua casa quitada, não ter nenhuma dívida, ter um emprego legal, uma profissão legal. Isso tudo não é garantia que você estará livre da tempestade. Isso tudo não é garantia que você não vai ter medo no meio da tempestade. Porque ela vai te pegar. Pega grego, pega romano, pega judeu, pega ateu, pega crente, pega brasileiro, português, alemão, estrangeiro, qualquer um ela pega. Porque ela tem um propósito. E qual é o propósito? É esse aqui, ó. Versículo 23. Agora, versículo 24. E chegando a ele, despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Mestre, estamos perecendo. As tempestades da vida nos forçam a buscar o Cristo. As tempestades da vida nos forçam a clamar o Cristo. Você quer ver o nego virar crente? De verdade?
é ele passar pelo vento. Enquanto a coisa está tudo bem. Para que ir na igreja? Para quê? Na igreja para quê? Eu já ouvi de gente dizer assim, eu preciso voltar para a igreja, porque depois que eu saí da igreja, as coisas começaram a dar tudo errado. Qual o entendimento dessa pessoa? Para a coisa dar certo, eu tenho que ir na igreja. Você pode frequentar a igreja, você que está me assistindo, 100 milhões de vezes na sua vida. Escuta. O fato das coisas estarem dando certas na sua vida, escuta. Presta atenção aqui para mim. O fato das coisas estarem, se eu tiver errado do que eu vou dizer, que Jesus pese a mão dele sobre mim. O fato das coisas darem certo na sua vida não significa que Deus está provando isso. Não significa que Deus está nisso. E o fato das coisas estarem dando errados na sua vida não significa que Deus não está com você. Não significa que Deus deixou você. Então não julgue dizendo que estar com Deus é sinônimo de vitória e estar sem Deus é sinônimo de derrota. Porque estando em Deus você pode passar por tempestade. Estando em Deus você pode também saborear a derrota. Porque muitas perdas que Deus permite que nós venhamos a ter, tem um objetivo para lapidar a nossa relação com Ele e fazer-nos a conhecer melhor Ele. E essa tempestade aconteceu para que os discípulos pudessem ir até Ele e conhecê-lo verdadeiramente, saber quem de fato Ele é verdadeiramente. Então, já que a sua vida está dando tudo certo, e você está aqui, essa noite, não espere a tempestade bater no seu barco, para você tomar uma postura genuína em conhecer verdadeiramente quem Ele é e se tornar um discípulo verdadeiro. Porque ela vem. Ela vem. E o profeta Isaías, ele diz uma coisa interessante, no capítulo 55, lá no versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai o seu nome, enquanto está perto. Está muito fácil encontrar Jesus, aproveita. Ele está aí agora, Ele está aqui nesse lugar. Posso ouvir um amém? Aleluia. Está aí no barco. As tempestades da vida é um instrumento pedagógico capaz de revelar para nós quem Cristo é. E é muito interessante o que acontece na sequência. Capítulo 8, verso 24, agora a parte B. O que eles fizeram? Qual que é a natureza do crente na hora que vem a crise? Dobrar o joelho, buscar o Senhor. Dá certinho mesmo. Foi o que eles fizeram. Só que aqui era uma busca imbuída com medo, com desespero. Porque eles estavam num processo de formação discipular. Eles estavam ainda se moldando para se tornarem discípulos. Olha o que acontece. E ele, Jesus, levantando-se. Imagina Jesus levantando, que coisa linda. Tem gente que levanta num pulo. O Wilson, por exemplo, desperta o relógio, ele dá um pulo, dá um flipper, cai de pé. Já cai com o tênis no pé. Não é, Wilson? Lá é assim, né? Dá uma rodopia, cai de pé, já cai pronto, fazendo exercício. Não é? Tem uns irmãos aqui que para levantar, misericórdia.
Coloca o relógio para despertar 1 hora antes, vai ligando, desligando o relógio e despertando, despertando. De 5 em 5 minutos. Vou dormir um pouquinho. É assim, não é? Imagina Jesus levantando. Não tinha colchão, não tinha travesseiro. Você vai dizer, como é que o senhor sabe disso? Porque ele mesmo vai dizer, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele mesmo vai dizer isso. Então não tinha um travesseiro, Jesus deitava no chão, na madeira fria daquele barco. Cansado, tentando tirar um cochilo, e vem os desesperados. Os crentes da Batista Manancial, todos desesperados. Jesus, acorda, o barco vai afundar, nós vamos morrer. E a Bíblia diz que ele levanta. Ele levantou muito bravo. E o texto dá a entender isto, que ele levantou bravo. Você não levanta bravo quando alguém acorda você no meio do sono? Mas a braveza de Jesus aqui não foi uma braveza, uma ira contra aquelas pessoas. Foi ver que os discípulos não usaram a fé que eles tinham em Jesus. Porque eles podiam fazer o que Jesus fez, mas não fizeram. Eu vou explicar para você rapidinho, eu tenho 11 minutos. E aí, o texto diz, e ele levantando-se repreendeu o vento. Repreendeu o quê? Repreendeu a fúria da água. Repreendeu o quê? E cessaram-se e fez bonança, acalmou. O que o texto mostra? Mostra para nós que Jesus tem autoridade até sobre as leis naturais. Ele é autoridade sobre o vento, ele é autoridade sobre a água, e tem mais. Quando o barco para, eles descem. Ao descer, a Bíblia diz aqui na sequência do texto, se você for lá para o versículo 29, os demônios, um homem endemoniado vem ao encontro de Jesus. Então Jesus dá ordem para o demônio sair do corpo daquele menino de Gadara, o gadareno. Então o texto é completo, dizendo que Jesus tem autoridade sobre o vento, sobre a água, sobre o demônio. Jesus tem autoridade sobre tudo. Ele revela a sua autoridade para os discípulos. Ele revela o seu poder para os discípulos. Mas ele fica indignado. E ele vai dizer, no versículo 25, onde está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Teve uma senhora aqui da igreja que pediu para eu orar para a mãe dela que estava doente. Onde está a sua mãe? Está no hospital. Vamos lá? Vamos. E nós fomos. E aí chegamos no hospital, paramos do lado do leito. Eu disse, ora. Não, pastor, eu não. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Você já percebeu que nós temos a mania de agarrar na fé dos outros? Que a fé dos outros é maior que a nossa? Que a oração do outro é mais poderosa que a nossa? Já percebeu isso? Que a nossa oração parece que ela não tem tanto poder que a oração do vizinho. Que o jeito que o vizinho louva é mais poderoso que nós. Do jeito que o pastor prega é mais forte, mais poderoso e mais santo que eu. Você percebeu que os parâmetros que nós criamos para nós se baseiam no outro e não em Cristo?
Se tem alguém mais poderoso que eu aqui, não é você, é Cristo. E se tem alguém mais poderoso que você aqui, não sou eu, é Cristo. Se tem alguém que pode curar aqui, não é eu e nem você, é Cristo. E é isso que você tem que entender. Onde está a tua fé no meio da tempestade? Onde é que está? Homens de pouca fé. E trazendo o texto em que o pastor Ricardo abriu o culto, quando a tempestade bate sobre o barco dos discípulos, a Bíblia diz que eles entraram em desespero. E o maior desespero ainda foi quando eles viram no meio do vento, da neblina, do mar agitado, um vulto, um homem andando sobre as águas. Ali acabou a fé de todo mundo. Ali houve um desespero, houve uma gritaria. Você quer testar se você é crente mesmo? Você quer descobrir se você é crente? Prepare-se para a crise. Pastor, eu não quero crise. Eu não quero crise na minha vida. Eu não preciso de crise para descobrir que sou crente. Eu não preciso chorar no leito da minha mãe para descobrir a minha vida em Cristo. Não quero enterrar um filho meu, um pai, um amigo. Não quero ficar sem pôr o que comer e beber na minha casa para descobrir o Cristo. Não quero passar por ventos, pastor. Eu não quero que o vento me pegue para eu descobrir verdadeiramente o que é um discípulo. Mas enquanto você não conhecer Jesus na paz e na bonança, Jesus está dizendo: eu vou me revelar no meio da tempestade. Se prepare. Se você não quer me conhecer na bonança, vai me conhecer na tempestade. Você tem que dizer: misericórdia, Jesus, me perdoe, Jesus, pois eu não quero te conhecer assim. Eu não quero te encontrar assim. Então abra os seus ouvidos e ouça o que o meu Espírito diz à igreja. Hoje eu estou dizendo: eis que venho cedo, sem demora. Aqueles que estiver despreparados será deixado para trás. Aprendemos mais na tempestade do que em tempo de gozo, em tempo de alegria. As tempestades abrem os nossos olhos para a majestade de Jesus Cristo. As tempestades da vida é um convite genuíno para uma conversão genuína. As tempestades fazem parte do processo pedagógico de Cristo. Muitas das nossas tempestades é o oleiro esmagando barro. Muitas das nossas tempestades é o oleiro apertando barro. E na hora que ele disser para, tempestade para. E a tempestade vai acalmar. E na hora que Jesus sair do barco, você pode ter certeza que você sai junto com ele. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus.